No capítulo 21 do livro de Gênesis, lemos sobre o nascimento do tão desejado e aguardado filho de Abraão e Sara, Isaque, prometido muitos anos antes por Deus à patriarca. Lemos também que Abraão deu um grande banquete comemorando o desmame de Isaque, um rito social que acontecia por volta dos 3 anos de idade. O texto diz que durante o banquete, o filho de Abraão com Agar, a escrava de Sara, chamado Ismael, que tinha então cerca de 17 anos de idade, zombava do pequeno Isaque. Isso aborreceu Sara, que exigiu que Abraão expulsasse de casa Agar e Ismael, se recusando a aceitar que o filho da escrava viesse a ser herdeiro com Isaque. Abraão ficou triste, mas Deus o confortou e o orientou a atender ao pedido de Sara. Ismael não seria o herdeiro da promessa feita ao grande patriarca, mas também seria abençoado com uma grande descendência. Abraão então providenciou comida e uma vasilha cheia de água, entregou a Agar e os despediu. O texto diz que ela saiu andando sem rumo pelo deserto. Após consumirem toda a água, ela deixou o rapaz embaixo de um dos arbustos e se sentou a uma certa distância porque não queria presenciar o filho morrer de sede. E desatou a chorar em alta voz. Não há nada pior para alguém que já está desidratado do que chorar, perdendo mais água ainda. Diz o texto que Deus interferiu, encorajando Agar, dizendo que ela e seu filho não estavam abandonados e fazendo-lhe promessas quanto ao futuro. Mas o que me chama a atenção está no verso 19. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Enquanto estava lamentando, desesperada e triste, olhando fixamente para sua própria condição miserável, pensando em como a vida era injusta com ela, Agar não conseguia ver coisas boas que estavam tão perto. Foi necessário que Deus lhe abrisse os olhos para que ela pudesse enxergar, através das lágrimas, o que iria lhe dar condições de seguir em frente. Eles não voltariam ao convívio de Abraão, não seriam o centro da história, mas Deus lhes fez uma promessa, lhes providenciou recursos e lhes deu um futuro. Quantas vezes eu e você nos vemos em situações semelhantes? Os golpes da vida, causados por outras pessoas ou por nossas próprias escolhas, nos mostram um horizonte árido e nossos recursos se acabam. Tudo o que fazemos é olhar para baixo e lamentar nossa sorte, não conseguindo ver saída para a situação. Precisamos pedir que Deus faça conosco o que fez com Agar naquele dia, abrir nossos olhos e colocar diante de nós um novo começo. Os versos 20 e 21 dizem que Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Veja isso, o texto fala que Ismael cresceu, aprendeu uma profissão, fixou moradia e se casou, porque Deus estava com ele. Se lermos o capítulo 16 de Gênesis, veremos que apesar de todos os equívocos cometidos por Abraão, Sara e a própria Agar, Deus sempre esteve presente na vida dela e de seu filho. O que eles precisavam era o mesmo que nós precisamos hoje, em meio às nossas próprias angústias e dores. Que Deus levante nossa cabeça e abra os nossos olhos para enxergarmos os recursos que possibilitam que a vida siga em frente. Que assim Ele nos abençoe.